uma doença transmissível, né? Então a principal questão quando a gente pensa em ação de saúde é quebrar a transmissão, ou seja, não transmitir. O que nós estamos observando é a doença com comportamento de transmissão sexual. Sim, a monkeypox é uma doença infecto-contagiosa, mas nem se compara com a magnitude de transmissão da Covid. O que está relatando na questão da doença é que está sendo transmitida por pessoas homossexuais, pessoas que não têm parceiros fixos, mas nem todo caso acontece pelo fato de ser sexualmente transmissível. Essa é uma doença viral, provocada por um vírus, de uma família de vírus que a gente já conhece, que atinge principalmente a população de alguns lugares da África. E agora, a partir de maio, a gente começou a ter essa disseminação pelo mundo, né? Como toda a introdução de uma nova doença numa comunidade, geralmente ele vem de um caso externo que vem para essa comunidade e a partir daqui se continua, né, existindo essa transmissão. Então foi um caso, um paciente masculino, os primeiros pacientes foram pacientes do sexo masculino. O paciente provavelmente adquiriu isso em São Paulo, voltando para Goiânia, começou a sentir os sinais todos, né? Febre, a questão das ínguas, né? Que é na linguagem mais popular que os pacientes aprendem isso, a questão das ínguas, aqueles carocinhos que a gente tem quando é com um processo infeccioso e especificamente na monkeypox também a questão das vesículas, né? Das feridinhas. Então foi esse primeiro paciente, foi analisado, chegou na unidade de saúde, foi feita a primeira suspeição, coleta de material para fazer diagnóstico laboratorial, então esse foi o nosso primeiro caso. Os primeiros sintomas que eu senti foi febre, mal-estar no corpo, e aí logo depois em seguida veio bolhas, senti umas bolhas, e aí eu procurei a unidade de saúde para ver o que seriam essas bolhas, suspeitava que fosse alguma coisa de pele mesmo, pela questão, e aí lá o médico pediu que eu ficasse aguardando por um tempo isolado até ele vir para fazer uma consulta. Falou que poderia ser a suspeita, né? E aí pediu que eu aguardasse contato da Secretaria de Saúde para fazer o exame. Aí o meu exame saiu ontem, recebi o resultado do exame, dando para positivo. A transmissão é basicamente por um contato, pele a pele ou pele a mucosa. Pode também haver uma transmissão por gotículas. Então, se você está muito próximo de um paciente contaminado, na fala e tal, essas gotículas que a gente elimina falando, tossindo, etc., também é possível transmitir dessa forma. Então, como é por contato, a pessoa contaminada com lesões em pele, por exemplo, ela pode deixar o vírus em ambiente, sofá, na cama, entendeu? E esse vírus pode ficar muito tempo nesse ambiente, se ele não for desinfetado ou limpo. E aí pode ser uma forma de transmissão também. E nós já temos a identificação de transmissão autóctone, ou seja,
Não há mais vínculo epidemiológico com pessoas que viajaram ou tiveram contato com alguém que viajou. A transmissão comunitária significa quando a transmissão ela é feita dentro daquela própria população, daquele próprio microambiente. Então não é mais um caso importado, a gente já tem transmissão pessoa a pessoa aqui dentro da própria região, aqui dentro do nosso estado, né? Vamos colocar dessa forma. Então é um outro estágio do problema de saúde, que as ações elas passam a ser muito mais focadas internamente do que só acompanhar pacientes que vêm de outras regiões onde teriam esses casos. E com uma característica muito interessante, que é uma transmissão que está se dando basicamente pela via sexual. Assim, o que a gente tem observado é que em torno de 95% dos casos tem acometido homens que fazem sexo com homens e com lesões em genitais. Por isso a gente espera, e já está acontecendo, que saia desse grupo que está se contaminando através dos contatos sexuais para crianças e outras pessoas que convivem com essa pessoa dentro de casa, principalmente. This is an outbreak that can be stopped if countries, communities, and individuals inform themselves, take the risks seriously, and take the steps needed to stop transmission. The best way to do that is to reduce the risk of exposure. For men who have sex with men, this includes, for the moment, reducing your number of sexual partners, reconsidering sex with new partners, and exchanging contact details with any new partners to enable follow-up if needed. A gente não pode estigmatizar, né? Por isso que todo o nosso cuidado com relação a qualquer forma de estigmatização, qualquer forma de discriminação. Esse é um dado epidemiológico, na verdade, né? O dado epidemiológico que nós temos hoje em todos os quase 20 mil casos no mundo é que a grande maioria, né, mais de 95% dos casos confirmados são de homens que fazem sexo com homens. Mas isso não é uma estigmatização. Porque, como eu falei no início da minha fala, da explicação sobre a doença, a principal forma de contato, de transmissão da doença, se dá por contato. O que está relatando na questão da doença é que está sendo transmitida por pessoas homossexuais, pessoas que não têm parceiros fixos, pessoas que estão aí, mas nem todo caso acontece pelo fato de ser sexualmente transmissível. Está sendo julgado muito pela sociedade que a doença está sendo transmitida por homossexuais ou pessoas que não têm parceiro fixo, que seriam homossexuais, pessoas que vivem na rua, garotos de programa, né? Que é melhor diminuir parceiros sexuais, sem dúvida alguma. Essa é uma forma de você evitar as infecções sexualmente transmissíveis, isso é óbvio. Então não tem como a gente não falar disso. Então, reduzir parceiros sexuais. O preservativo vai proteger pouco no caso da monkeypox. Protege muito bem para HIV, mas para monkeypox não, porque depende muito também do contato de pele a pele. E a camisinha só vai proteger uma área ali, né? A gente tem um vírus com essas várias possibilidades de transmissão, né? Por isso que se indica a questão de máscaras. Ainda existe sim transmissão pelas próprias gotículas, porque o vírus ele pode estar obviamente na lesão, mas ele está de uma forma sistêmica no corpo. Então a gente sempre tem que trabalhar essas questões. A questão das vesículas é porque a gente pode usar máscara, mas, por exemplo, eu posso encostar numa vesícula e se isso for mantido por um tempo maior, pode levar à transmissão também. Então tem que ter todos esses cuidados. O nosso cenário epidemiológico hoje, ele é preocupante no sentido de que as pessoas que têm tido contato com o monkeypox não têm feito isolamento como nós preconizamos.
Nós monitoramos esses casos durante 21 dias e, infelizmente, alguns pacientes não têm tido o isolamento social para que nós possamos, assim, interromper a cadeia de transmissão do vírus. Então, é convencer essas pessoas de que elas têm que ficar realmente isoladas. E não é só o contato sexual no isolamento, é o contato de uso de máscara, de proteção. Se a pessoa está em isolamento e ela tem que sair de casa por algum motivo, que ela saia com roupas que proteja todas as lesões, que saia com máscara e que use um álcool a 70, porque se ela toca em algum desses lugares, a mão contamina, e se ela pega em algum lugar, ela vai deixar o vírus ali. É importante a população que tenha qualquer sintoma associado a monkeypox, que é erupção cutânea, presença de vesícula, febre, adenomegalia, que é a inflamação dos linfonodos. Esse tipo de tratamento ele é sintomático. Não existe nenhum antiviral que possa garantir o acesso, que possa garantir um tratamento mais direcionado para esses pacientes. Então, é somente tratamento sintomático para combater a febre, para combater a inflamação. O processo de cicatrização é similar ao que acontecia, por exemplo, na varíola. É preciso cuidar, né, das lesões para tentar minimizar essa cicatriz ao máximo, né? Evitar a exposição solar, por exemplo, usar protetor solar depois que já tiver cicatrizado, mas a lesão em si, né, por ela ter essa questão de fazer uma necrose superficial ali da pele, o risco de evoluir com cicatriz é grande e não tem um cuidado assim que a gente possa falar que a pessoa fazendo aquilo ela vai evitar 100% a cicatriz. Por mais que a monkeypox ela seja transmitida, enfim, por essas ações todas, ela não tem aquele potencial de estressar o sistema de saúde. Grande parte das questões que foram trabalhadas com Covid é porque isso estressava o sistema de saúde, demandava leito de UTI e teve aquele grande impacto com relação ao número de óbitos. Como isso não parece ser o caso da monkeypox, a lógica é que a gente não tenha grandes decretos, nada obrigando o uso de máscaras ou nada desse jeito. Quando a gente tem um surgimento de um novo vírus de transmissão respiratória, esse aí deixa a gente em pânico. Entendeu? Os vírus da influenza, por exemplo, né? Volta e meia a gente teve em 2009 uma nova cepa H1N1 que provocou muita doença e muita morte. Agora essa não, é uma doença que tem uma transmissão respiratória, mas é por gotícula, você tem que estar muito próximo e durante um tempo, normalmente, e é mais por contato. Então é muito mais fácil de você evitar. E lembrando que, por mais que a gente não tenha decreto, existem as recomendações sanitárias, né? Então aquelas pessoas mais vulneráveis, crianças, gestantes, idosos, pessoas com algum tipo de problema crônico de saúde, eles podem continuar e até sugerimos, enquanto Secretaria de Saúde, que usem máscaras. Estamos evitando de chamar a doença de varíola dos macacos para não associar a doença aos macacos. Inicialmente, né, há cerca de 20, 30 anos atrás, a transmissão ocorria do macaco para o ser humano, mas pelo contato próximo que o ser humano tinha com macacos, principalmente no continente africano. Com a mutação que ocorreu do vírus, a transmissão está ocorrendo do humano para o humano, não tendo relação alguma com o macaco. Matar esses bichinhos igual tem acontecido não vai resolver muita coisa. A doença já está na transmissão humano-humano. Então a participação dos animais até aconteceu, não foi aqui, né? Isso é questão lá na África, onde isso já acontece também, e isso passou para a raça humana. Passou para a raça humana a transmissão humano-humano. Então não adianta a gente matar os macacos, não adianta nada desse tipo, porque isso não vai interferir em nada e é um ato desnecessário, né, que não vai ter nenhum tipo de benefício para o que a gente está vivendo agora. A transmissão é humano-humano.